Quando o assunto é café, ninguém produz mais que o Brasil. A safra prevista para este ano pode chegar a 54 milhões de sacas, menor que a do ano passado, que atinge o recorde de produção de quase 62 milhões de sacas. O maior produtor do país é Minas Gerais, com destaque para a região do Cerrado pela alta qualidade do grão. Mas os produtores estão preocupados com o preço baixo pago pelo produto. Cerrado Mineiro, terra de cafés especiais. A nossa região, o Cerrado Mineiro, ela tem alguns diferenciais, tanto por condições geográficas como climáticas, que propiciam no nosso café alguns atributos, tanto de aspecto, a cor, uniformidade, o aspecto físico dos grãos e também características de bebidas. Isso é trazido pela qualidade do nosso solo e pelo clima que nós temos, tanto no período de maturação dos grãos, quanto no período de colheita, pós-colheita, secagem e até o beneficiamento. Grãos especiais, com aromas e sabores únicos. Mas temos exemplos de regiões mais montanhosas, que trazem um café um pouco mais ácido, regiões onde temos a umidade trabalhando contra o produtor no processo de secagem e colheita. E aqui no Cerrado nós não temos isso. Aqui no Cerrado o clima trabalha a favor de nós, trazendo sabores mais intensos, chocolate, castanhas, por exemplo. Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil. Sozinho, o estado é responsável por mais da metade da safra brasileira. E um grão que se destaca aqui é o produzido no Cerrado Mineiro. 25% de todo o café produzido em Minas Gerais vem desta região. Os cafezais do Cerrado Mineiro ocupam 210 mil hectares, produzem 5 milhões de sacas de café por ano em 4.500 propriedades, como a do seu João. O pioneiro do café foi o meu pai. Deve ter sido em torno de 1960, um pouquinho antes. Eu não vou dizer que nasci embaixo do pé de café, mas com 2 meses provavelmente já estava embaixo do pé de café. Numa área de 25 hectares, ele possui 60 mil pés de café e espera colher 1.000 sacas este ano, mas as perspectivas poderiam ser melhores. Nós tivemos a temperatura acima da média e as lavouras começaram a dar escaldaduras. Se deu escaldadura na folha, provavelmente deve ter afetado alguma coisa interna no grão. O Brasil deve colher este ano entre 50 e 54 milhões de sacas de café, um pouco menos que no ano passado. Os dados são da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e os cafeicultores estão preocupados com outro problema: o preço pago pela saca de café, que gira em torno de R$ 380 e R$ 400 reais. E esse valor não arca com os custos da produção. As contas eu acredito que não fecham. Só para quem tem uma gordurinha estocada que consegue, mas 95% dos produtores de café não fecha a conta. Vamos voltar, vamos por 2002, 2003 por aí, um saco de café era, vamos por 230, 280, mas uma tonelada de adubo não passava de 300. Hoje o café está 400, a tonelada de adubo está passando R$ 2.000. Então está muito complicado hoje para se tocar a lavoura. Qual que é a explicação para esse café estar com preço tão baixo? Segundo alguns dados que a gente tem em pesquisas, nós tivemos um aumento da produção nos nossos últimos 5 anos, uma produção significativa em 2018, que ela acaba trazendo um bom estoque de café até o momento. E o que pode também ter influenciado muito, o mercado especulativo financeiro em bolsas de valores está muito baixo, com um nível mais baixo dos anos, e isso está dificultando a formação de preço para fazer novos negócios, para mandar o nosso café para outros países. Para reduzir custos, o cafeicultor apostou em alternativas, instalou painéis solares na propriedade e está utilizando o controle biológico de pragas, em vez de defensivos químicos. O maior custo meu de energia é com a irrigação, quer dizer, é um dos maiores também da propriedade.
Então, eu espero que dentro de 5 anos eu consiga pagar o investimento. E com o controle biológico, os primeiros testes deram um retorno positivo? Os primeiros testes deu, sim, um retorno positivo. Safra passada nós gastamos muito com bicho mineiro. Então essa é uma tentativa de baixar o custo com o biológico, porque o químico fica muito caro. O café movimenta a economia dos 55 municípios que compõem a região do Cerrado Mineiro. O baixo preço pago pela saca é o assunto mais comentado entre os cafeicultores em Araguari, no Triângulo Mineiro, onde eles possuem uma associação. O café tem as suas idas e vindas, né? Mas hoje está passando um momento bem difícil e esse é o papel da associação, intervir junto às entidades, os órgãos públicos, estaduais, federais, para poder ver o que pode ser feito para poder estar ajudando o produtor aí nesse momento. Na busca por soluções para a melhoria da produtividade, a associação promove a maior feira de irrigação do país, que apresenta novas tecnologias aos cafeicultores. A instituição também oferece aos associados um campo experimental para o desenvolvimento de pesquisas que tragam benefícios para as lavouras e reduzam os custos dos produtores. Então, a gente já realizou pesquisa com um produto de matéria orgânica, manejo de solo, fungicida, inseticida. Isso aqui a gente tem 10 hectares direcionados especialmente para pesquisa. O Luiz é engenheiro agrônomo. Está testando alguns produtos na lavoura experimental para avaliar a eficiência deles. Todos os testes que a gente está fazendo é em cima de nutrição foliar, são os protocolos que a gente já tem no mercado. E uns outros testes que compõem os 10, a gente está agregando alguns produtos no meio para tentar agregar mais valor para o produtor e para a cultura. O foco nosso é visar o cafeicultor, né? É o sucesso do cafeicultor lá na frente, ele ter um plus de colheita, um plus de produtividade, um plus de ter uma planta um pouco mais sadia, um pouco mais enfolhada saindo da colheita. Então tudo é visando o sucesso do produtor. Outra saída encontrada para a melhoria do preço é investir em cafés especiais, cafés de qualidade. É o que vem fazendo a Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado, a Cocacer. Se o produtor não trabalhar melhorando a qualidade, assim como a produtividade, ele não vai ter um café com valor agregado. E a gente tem acompanhado comercialmente que nos últimos meses, anos, talvez, o café de qualidade ele tem conseguido superar preços e superar essas quedas do mercado. O café de baixa qualidade não, ele tem sido totalmente refém desse mercado que no final é toda uma especulação financeira. Os cafés produzidos pelos 180 cooperados e mais de 350 produtores parceiros são enviados para fora do país. Os principais mercados: Oriente Médio, Europa e Estados Unidos. A Cocacer ela é muito importante aqui nessa região, porque nós temos, assim como grandes produtores que conseguem fazer uma produção maior e consistente, e também como os produtores pequenos e de médio porte, né? Além de tudo, ela está muito bem posicionada na região logística também, as exportações que é feita através do Porto de Santos. E também na nossa região nós contamos com agregação de valor pela Cocacer junto com seus cooperados e produtores terceiros em função de tecnologia, melhoria para a qualidade e para aumentar a produção. O seu João, que mostramos no início da reportagem, é cooperado da Cocacer e ele sabe que sem a cooperativa a situação poderia ser bem pior. A cooperativa, de uma forma geral, ela ajuda o produtor e indica para ele, sinaliza outros compradores a não ser o café convencional. Seriam os compradores de cafés especiais, que tem na cooperativa os provadores que acham os lotes especiais do café do produtor. Nós temos aí casos onde o produtor que está totalmente sem uma entidade, né? Ele está sem parceiro, sem união, ele está totalmente sofrendo a cada dia mais as condições de queda dos preços do mercado.
Independente de qualquer dificuldade, eles não desistem. Estão ali, na lida, na lavoura, faça chuva ou faça sol, mostrando que a paixão pelo café não tem explicação. A paixão pela cafeicultura, ela envolve os produtores de uma forma onde eles não conseguem simplesmente deixar ela para estar mudando de atividade, e ali ele faz o seu melhor, né? E a gente também, fazendo parte da cadeia, tem o papel fundamental de buscar junto com ele a melhoria para também permanecer na atividade. Café é paixão mesmo, com certeza. O pessoal diz que é um vício, né? Mas eu acredito que seja paixão. A região do Cerrado Mineiro, que compreende 55 municípios, foi a primeira a receber o selo de denominação de origem do INPE, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que garante ao café características únicas. O reconhecimento é dado pela alta qualidade do café, resultante da combinação do clima, solo, relevo e altitude.